Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para oficialmente o nosso primeiro episódio com um convidado muito especial, estreando aqui, né, o nosso Pod Segue, a temporada 2025, a nossa convidada Aline Brandão. Olá! 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 Olá, meninas. Prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite. A gente que agradece a honra senhora de por estender o nosso diálogo de Isso. sala de aula Justamente. para o Pod Segue. Então, de antemão, quero agradecer o convite e dizer que me sinto honrada de fazer parte desse momento. Obrigada, professora. E hoje nós estamos com um tema muito importante, né? Não só no âmbito da segurança do trabalho, como também em outras profissões que as pessoas queiram seguir, que é comunicação e liderança. Então, a Aline irá falar um pouquinho aqui sobre a sua formação profissional, sua trajetória em si, né? Que é um currículo, assim, digamos que invejável. Maravilhoso. Invejável. Assim, a meta, não é? A meta, com certeza. Ser, assim, doutora, né? É a meta de muitos. Spoiler já, tá vendo? Isso. E aí, professora, como foi, assim? Como que a senhora começou a trilhar esse caminho da Esse senhora? caminho. Por onde começou, assim? Bom, a graduação, né, foi em psicologia. Então, fiz psicologia na Universidade Federal da Paraíba. E lá a gente tem a habilitação em licenciatura e o bacharelado, que é a formação. E aí, como eu já tinha pretensão da carreira docente, eu já tinha um pouco de clareza em relação a isso desde da graduação. Então, eu acabei optando pelas duas. Então, fiz licenciatura e fiz o bacharelado em psicologia. Antes de terminar o bacharelado, como eu já tinha a licenciatura, eu pude fazer o mestrado. Então, eu fiz concomitantemente Os dois Os juntos? dois. o Sim, mestrado, né? mas já no finalzinho do curso, junto com o estágio. Já estava na reta final. Porque eu já tinha a graduação da licenciatura, né? Então, eu apresentei como título de graduada a licenciatura. Isso foi 6 meses só, concomitantemente. Aí, eu entrei no mestrado. E quando eu estava terminando o mestrado, abri uma faculdade particular aqui em Caruaru, né? Com curso de psicologia, que era o primeiro do interior de Pernambuco. Porque até então, se você quisesse fazer psicologia, você tinha que ir para a região metropolitana. Só tinha ali Recife, Olinda, Jaboatão. Então, não tinha no interior de Pernambuco. E aí, eu mandei o meu currículo e vim fazer a seleção. E já vim e já fiquei. Foi tudo muito rápido. Era meados de julho e a faculdade já começava em agosto. Então, foi tipo assim, 15 dias, se mude para Caruaru. Tudo acontecer. Pra Foi, tudo tipo, assim, acontecer. bem rápido, né? Isso, enfim. E assim, foi uma experiência ótima. Tudo deu certo para mim quando eu cheguei aqui. Realmente as portas se abriram, e tanto academicamente quanto profissionalmente e tecnicamente, como psicóloga. Então, quando eu cheguei, essa área de recursos humanos aqui em Caruaru ainda estava muito incipiente. Então, assim, pouquíssimas empresas, a gente contava nos dedos das mãos, que tinha já implantado o departamento de recursos humanos, e era algo assim que a cidade estava demandando e estava se abrindo para essa necessidade, que era investir em comportamento organizacional. Então, as poucas empresas que tinham eram empresas de grande porte ou multinacionais que tinham filial aqui em Caruaru. Né, a gente tinha também menos de meia dúzia nesse caso. E aí essas sim, tinham RH. Mas as demais, em grande maioria, mesmo sendo empresa, né, de grande porte, mas eram empresas familiares, então realmente não tinha. E aí eu já cheguei, já quase defendendo minha dissertação de mestrado, então praticamente já cheguei mestre. No semestre que eu comecei a dar aula, terminei o mestrado. Então, praticamente cheguei mestre. E aí, professora da faculdade. E com mestrado, então, assim, comecei a receber convites para fazer consultoria nessa área de comportamento organizacional, nessa área de recursos humanos. E aí, conciliei concomitantemente as duas coisas. E aí, no ano de 2008, foi o ano que meu filho nasceu, eu passei no concurso do IFPE. E aí, então, ainda tinha uma tripla jornada, né? Só de trabalho, né? Porque sem contar de casa. Aí, casa, filho, Trabalha mais também, trabalho. Isso. 4 funções ali. Isso. Mas, assim, dava conta. Não sei onde eu tinha ritmo e pique, mas dava conta. Bom, aí trabalhei concomitantemente, né? Na faculdade privada e no IF. E aí, quando foi em 2011, eu passei para o doutorado. Aí, o doutorado foi uma parceria do IFPE com a CAPES, para formar 15 doutores do quadro, tanto do IFPB e Alagoas. Então, esses 3 institutos, num programa só, de DINTER, que a gente chama. E a universidade que formou a gente foi a Universidade Federal de Santa Catarina.
O programa lá é interdisciplinar. Então, eu que vinha de uma carreira bem disciplinar, que eu fiz graduação e mestrado em psicologia, aí fui fazer um doutorado interdisciplinar. Foi uma experiência riquíssima, porque também dá uma amplitude, assim. Abre demais, Isso, assim, foi muito importante ter aula de sociologia, de filosofia, de história. Então, mais meio ambiente, porque o programa era gênero, meio ambiente, e a parte de humanidades, que lá se chama condição humana. Então, realmente abriu mesmo o horizonte, foi muito bom. Mas continuei com o mesmo objeto, que eu estudo desde a graduação, que é saúde mental do trabalhador. Sim. Então, assim, seria a minha especialidade. Fiz um doutorado interdisciplinar, mas ainda com o mesmo objeto de pesquisa. Então, assim, foi um pouco da minha trajetória. E quando eu estava no doutorado, aí sim eu tive que fazer opções. Porque não dava para fazer doutorado com filho pequeno, trabalhando em outra instituição e ainda fazendo consultoria. Então, assim, aos poucos, fui direcionando assim, a carreira para o que eu queria, que era realmente o concurso público federal. E aí, no doutorado, eu abdiquei das outras coisas, dos outros vínculos, e fiquei realmente só no IFPE e estou até hoje. Porque depois que terminei doutorado, nem faz mais sentido, tanto do ponto de vista de carreira quanto financeiro, voltar para o mercado, porque a gente tem a dedicação exclusiva, né? Que realmente, assim, é um investimento na nossa carreira, na nossa área, para a gente ter uma dedicação maior para o instituto. Então, na docência, na pesquisa, na extensão, que é o diferencial da gente, né? Sim. A nossa formação não é só conteudista, não é formada só para ensino, né? É para, de fato, o tripé, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, para isso que nós somos dedicação exclusiva. E aí cá estou, hoje no IF. Né? Sinto saudade do dinamismo, principalmente do mercado, que é um pouco do tema que a gente vai falar hoje. Essa parte de comportamento organizacional, de liderança, essa parte de comunicação, enfim, dos processos grupais, mas foi uma escolha muito assertiva, né? Ter realmente focado na parte de ensino e de pesquisa. Então foi uma coisa que meio que naturalmente a senhora veio, né, para essa parte do ensino. Não foi, tipo, desde o começo ali, a senhora já pensava nisso, já via isso como possibilidade? Já. E foi caminhando para esse caminho hoje, né? Isso. Para fechar nesse caminho. Desde a graduação, já tinha um pouco em mente que queria a parte do ensino. Embora, na época que eu fiz psicologia, assim, tinha uma estatística, hoje mudou mais, mas, assim, 90% das pessoas que faziam esse curso era para atuar na área clínica. Na área de consultório, que é a área clássica, assim, que a maioria das pessoas conhece, que é a psicoterapia. Isso, que é a mais conhecida. E aí, assim como 90% das pessoas que prestavam vestibular para psicologia, eu também pensei em entrar e seguir essa área. E aí, só que quando a gente conhece o curso, a gente vai cursando as disciplinas, o curso vai se apresentando, se delineando, você vai vendo, assim, uma enxurrada de novas informações, novas áreas, novas possibilidades. Descobri muitas coisas. E aí, comecei a flertar com a área do trabalho, que é organizacional do trabalho. E, sim, foi uma professora, né, inspiradora, que isso também, assim, conta muito. Quando a gente encontra referências na vida da gente, assim, muda, né? Não só a visão de mundo, mas a gente quer aprender, a gente se identifica, a gente aí vai aprofundando, vai criando um vínculo. Bom, quando eu vi, ali, né? fui para um grupo de pesquisa, né, dessa professora, aí comecei pesquisa, extensão, aí fiz meu trabalho de conclusão de curso lá dentro, aí depois o mestrado, e aí quando eu vi, eu disse, não, então eu estou na área organizacional do trabalho, e aí a clínica ficou, assim, com as 90% das pessoas que queriam, né? Eu fiquei na estatística dos 10. Isso. Aí, a senhora já foi por outro caminho. Fui por outro caminho. Não me arrependo, foi uma boa escolha, assim, porque eu realmente gosto muito do que eu fiz e do que eu faço. Foi uma boa escolha. Sim. Aí, nesse começo, que a senhora disse que era muito difícil ter a questão da psicologia, do RH nas empresas. Aqui em Caruaru, especificamente. Sim. Aí... Eu cheguei aqui em 2005. Para lecionar nessa faculdade. Nessa época, o mercado ainda estava se desenvolvendo, muito diferente do que está hoje, né? Assim, hoje, a maioria das empresas tem realmente um departamento de recursos humanos implantado. E nessa época não tinha nada, era departamento pessoal. O departamento pessoal é o que faz folha de pagamento, recolhimento de impostos, benefícios, plano de saúde, etc. e tal. Então, é muito diferente, é uma atuação burocrática. Nessa parte de recursos humanos, é a parte de desenvolvimento de pessoas, é uma parte estratégica.
né? Cuida da pessoa, do funcionário, do trabalhador, do dia que ele entra na empresa até o dia que ele sai. Mas os subsistemas que você atua, que você desenvolve, são completamente diferentes. Eles são voltados para o desenvolvimento de pessoal, para o comportamento organizacional, para o clima da organização, para o desenvolvimento das pessoas, né? Aprendizagem, desenvolvimento. Então, é nessa perspectiva. Aqui ainda está isso, aqui assim as pessoas estavam muito ainda centrados num departamento de pessoal e há ainda quem confundisse, achasse que isso era RH, mas tava não é dentro do RH ou fazia parte, né? Isso. Acho que isso está muito voltado, querendo ou não, também com a preocupação com o trabalhador em si, né? Que a gente que vê, talvez naquela época fosse não é algo que algo, ninguém entendesse como hoje em dia. Está dia. ascendendo mais hoje em dia. Então, nos últimos anos é que a gente vê essa questão mais voltada para o trabalhador em si, crescendo. Justamente. E aí, nessa época que a senhora via, né, essa carência aqui no mercado, qual foi, assim, o maior desafio que a senhora teve? Começar. Porque imagina, quando você, assim, pronto, eu fiz o meu estágio nessa área do trabalho, organizacional do trabalho, em João Pessoa, numa fábrica de grande porte, né? Uma fábrica de alimentos, assim, que na época produzia mais de 100 produtos, que produz não só para o Brasil inteiro, como para exportação também. Então, tanto que o RH lá, ele era descentralizado. Eu fiquei na parte que chamava na época DESEC, Desenvolvimento e Qualidade, né, da empresa. Então, era muito focado no desenvolvimento de funcionários, treinamento e desenvolvimento, embora a gente também fizesse recrutamento e seleção. Mas o forte era o desenvolvimento. Então, você veja que já tinha um RH, não só como subdivisões, de tão complexo que já era. Você tinha... Já tinha algo... Isso. E aí você vinha para cá começar assim, do zero. Primeiro explicar um gestor o que é um RH e o que é... Eles tinham que adotar a ideia, eu já tenho um departamento ideia, pessoal. Eu já tenho um departamento pessoal. Não, mas olha, é diferente. São setores distintos. Diferenciar esses dois setores, certo? Com subsistemas, com funções completamente diferentes. Então, assim, realmente, começar do zero foi um desafio. Foi o maior desafio. Então, é uma trajetória que a senhora já vem lidando com desafios e desafios um atrás do outro. Até hoje em dia, a gente já tem um mercado que já... ver essa importância do RH, né? Isso, exato. Aí, a senhora conseguiu, né, pegar essa parte do mercado já desenvolvido nesse setor, nessa área? Isso, a faculdade de psicologia, a primeira, né, que hoje aqui em Caruaru é outro cenário, né? Você sabe que o mercado também, a economia, ela vai avançando conforme também a educação avança. Então, assim, foi muito importante o curso de psicologia vir para o interior. É tanto que dentre os entraves, dentre outros, só para exemplificar, a gente, por exemplo, teve dificuldade com o CRP, o órgão que rege, né, o Conselho de Psicologia Regional. Porque as primeiras turmas, para estagiar, sempre você tem que estar na empresa que tenha o setor, que tenha o departamento e que tenha o tutor lá. Isso. O profissional lá. Porque a gente que é professor, exato, igual como vocês têm no estágio. A gente que é professor orientador, a gente assina pelo IFPE, Supervisão Acadêmica, professor. E a pessoa do local de estágio, seja na área de segurança, de psicologia, de enfermagem, onde você está estagiando, você está no processo formativo. Tem que ter o profissional da área lá e ele tem também que orientar, tutoriar e assinar o seu estágio. Mas se as empresas não tinham RH e ainda não tinham psicólogo, entende? E aí a gente tinha que responder pelos dois. Algumas empresas, outras colegas que foram chegando, né, trabalhando na mesma instituição que eu, também eram psicólogas do trabalho, a gente fazia consultoria nessas empresas. Então, a gente assinava dos dois lados. Assinava como tutor técnico e como professora orientadora lá. Mas aí o CRP bateu aqui. Disse, olha, não pode, isso não está em conformidade. A gente, olha, carta na mesa, a gente vai falar aqui o real. É o seguinte, o mercado de Caruaru é isso aqui. Nós não estamos em Recife, não estamos em São Paulo, não estamos em Manaus, que já tem toda uma área desenvolvida, né? A gente está em Caruaru, a coisa está começando agora. As empresas estão se abrindo para o Departamento de Recursos Humanos. Isso veio especificamente, essa demanda para a área organizacional e do trabalho, tá? Especificamente, que a psicologia tem várias áreas. E as empresas não têm. Então, a coisa vai funcionar dessa forma. Esses alunos que a gente está colocando como estagiário lá, naturalmente vão ser absorvidos, porque a gente não tem como dar conta dessa demanda. Então, a gente vai preparar essas pessoas. Daqui a 5 anos, que vai ter a primeira turma formada, essas pessoas vão ser absorvidas pelo mercado. Daqui a pouco,
esses ex-alunos vão ser profissionais que vão estar recebendo nossos alunos. Aí a coisa muda. Aí já fortalece. Mas enquanto isso não acontecer, ou é dessa forma, ou então a gente fecha o curso de psicologia, pronto, e deixa só em Recife. Porque não tem o que fazer. Aí, não, tá, tudo bem. Aí meio que ficou um acordo informal. E foi naturalmente o que aconteceu. As primeiras turmas da gente, né, assim, eu era também orientadora, coordenadora de estágio, todos os alunos que a gente orientava foram absorvidos pelo mercado e ficaram nas empresas que eles estavam fazendo o estágio. E aí depois passaram a ser os nossos preceptores de estágio, exato, os tutores que recebiam os nossos alunos lá. Pronto, acabou-se o problema. Mas assim, é como uma história, um dia teve que começar. Pois é. E a gente nem sempre tem a situação ideal para começar. É o que é possível, né? E a gente tem que, querendo ou não, se adequar ali, conseguir se moldar ao que o ambiente está pedindo, isso. Justamente. Exato. Que a gente vê muito isso na questão do ambiente de segurança do trabalho, né? Então, quando a gente está lidando ali com os trabalhadores, então o ambiente, seja um canteiro de obra, ou algo mais administrativo, a gente tem que aprender realmente a se moldar. E indo para a parte da comunicação, que é algo muito importante, e da liderança, a gente tem que saber como realmente usar isso ao nosso favor. Porque, querendo ou não, a gente vai estar ali numa posição de líder. Então, querendo ou não, vendo na questão social, é meio que uma hierarquia. Então, a gente meio, querendo ou não, a gente tem que ter uma comunicação boa e assertiva para que consiga, né? Assim como para a senhora e para as pessoas que estavam se formando junto, vocês precisaram, né, mostrar essa realidade, comunicar e explicar que, não tem como a gente não seguir dessa forma. Que se a gente não fizer assim, não vai pra frente. Acontecer. Exatamente. Então, teve que ter essa comunicação. Então, é algo importante para que a gente tenha, aos pouquinhos, a área da segurança também, né, sendo vista em empresas, porque tem empresas que ainda acham, não veem valor nisso, e principalmente os trabalhadores nas empresas que acabam não vendo valor nisso. Exatamente. Um líder, ele é um mediador. E o curso de segurança do trabalho tem, sim, né, suscita de uma liderança, porque senão você fica ali como um cargo, um posto de trabalho, um chefe. E aí fica difícil de você estabelecer essa mediação, inclusive com os funcionários e com a gestão da organização, né? Porque você é um mediador. Se você não... Qual é a principal característica da liderança? É o poder de persuasão e de influência, né? Então, assim, é uma característica que, se você for olhar, todos os autores convergem nesse ponto. Porque a liderança é, por excelência, um tema interdisciplinar. Então, inclusive, a liderança é um fenômeno, um processo grupal que está em vários âmbitos ou dimensões da vida da gente. Está no esporte, está na família, está na religião, e está no mundo do trabalho também. Então, não é um tema, né, exclusivo do mundo do trabalho. Então, ele é, por excelência, um tema interdisciplinar. Então, assim, tem uma complexidade, um feixe de definições, de conceitos, de entendimento acerca do que é ser um líder. Mas, se você for olhar, todos convergem nesse ponto: influência e persuasão. Então, para você influenciar um grupo, seja um técnico de segurança, seja qualquer gestor, qualquer cargo, qualquer profissional dentro de uma organização de trabalho, você tem que ter legitimidade. Você tem que ter, assim, a aceitação do grupo que você trabalha. Porque senão você fica ali mais na coerção, mandando, impondo, do que... andando com aquele grupo, né? Para o mesmo objetivo. Convencendo e persuadindo por exemplo, o EPI. A importância de usar o EPI não é por imposição, por cobrança. Você pode até conseguir, mas você só consegue até aqui. Quando você virar as costas, ele vai lá e tira. Então, quando você consegue persuadir, conversar, explicar, mostrar a importância que salvaguardar a saúde é, sobretudo, uma intervenção, uma proposta, algo que é individual, né, que tem que partir também de você, porque a saúde não se vende, não tem preço, é algo que é uma conquista diária e que não é de fora para dentro. É a pessoa que batalha pela sua saúde. O médico, o técnico de segurança, o enfermeiro, o psicólogo, o psiquiatra, ele dá ferramentas, caminhos. Mas se você não quiser, você não vai seguir. Então, esse é o papel do líder, ensinar a pessoa, educar a pessoa para ela ter esse entendimento. Isso é persuasão. Então, sim, o técnico de segurança tem, dentre outras atribuições, assim, acho que uma das maiores exigências é
esse papel de liderança. Papel Quando ele de... consegue isso, é mais fácil ali o manejo com o grupo. Mais fácil ele se incluir naquele grupo, mais fácil ser ele entender aceito as necessidades do grupo. Do grupo, ser legitimado e o grupo entender, acatar, né, e ser parceiro, digamos assim. A senhora falando isso, eu me lembrei que em um dos projetos que tem no IF, que eu fui voluntária, que um era inclusive de Tati, né, era sobre realmente dar treinamentos em canteiros de obras. Isso. Então, eu lembro que quando eu fui ser voluntária, então ela falou muito sobre essa questão, assim, de saber realmente se impor e mostrar a eles ali, transmitir realmente o que você quer falar, tudinho, e de uma forma que eles consigam entender a importância daquilo. Então, não ver realmente só você como uma pessoa ali que tá só querendo mandar. Porque, querendo ou não... Ninguém gosta muito ou se sente de receber ordens. Exato. Então, ninguém gosta que chegue uma pessoa apontando, faça isso, faça isso. Principalmente quando é uma pessoa muitas vezes mais nova, né? Tipo, você vai assim nesses ambientes, às vezes tem aquela pessoa que tá trabalhando há anos ali e fica, nunca aconteceu comigo, nunca precisei usar isso porque nunca precisei usar EPI porque nunca aconteceu de eu me machucar. Nunca aconteceu nada do tipo que fosse necessário isso. Aí você chega lá, tem que explicar, e parece que a pessoa não entende isso, parece que ela se recusa a aceitar o entendimento do uso daquilo, da forma que você sempre tenta e... Exato. Nós, assim, eu vou falar agora como psicóloga, nós da psicologia, a gente sabe que existe o que a gente chama de estratégias defensivas. Às vezes, essa recusa em não utilizar não é nem porque é para ir de encontro ao que está sendo dito, imposto, pedido, cobrado. É porque realmente, primeiro, do ponto de vista físico, é um desconforto. A gente sabe que você passar 8 horas durante o dia com um EPI, dependendo inclusive do EPI, é desconfortável, né? Então, tem esse ponto, que é um ponto objetivo, que é, de fato, é real. Mas do ponto de vista mais simbólico, mais psíquico, às vezes o EPI também é a lembrança de que você está em risco o tempo todo. Então, se você trabalha na altura, né? Quando você está com o cinto e você lembra que precisa daquilo ali, às vezes você está trabalhando na rotina, no dia a dia, você vai, faz, você nem lembra que está, sei lá, no 30º andar. Mas aí quando você olha para o cinto, aquilo te apertando, aí você, eita... Entende? Ele tem um risco aqui. Às vezes a pessoa esquece. Isso. Às vezes é uma estratégia, é um mecanismo de defesa. Não é nem... isso se dá inconscientemente. Não é nem porque ele quer confrontar você. Às vezes é também. Então, assim, são N situações. Que aí, por isso que é importante entender o perfil do grupo, entender as motivações do grupo, entender que grupo é esse que eu estou trabalhando, para você identificar se é um desconforto físico, né? Se é um problema mais de ordem psi, se é uma questão de um mecanismo de defesa que é inconsciente, assim, pode ser N questões, o não utilizar. Por isso que é importante, assim, quando o líder tem empatia e quando ele identifica essas resistências, para entender do que é que está se tratando. Porque para a gente resolver um problema, a resolução de um problema requer, primeiramente, você identificar a origem do problema, né? Para você poder procurar o caminho melhor e mais assertivo para poder resolver. Aí é sempre sobre isso, sempre a gente ter essa conversa, entender isso. Conversa, observação, né? Assim, a observação de campo, a observação participante, por isso que é importante a gente estar lá no dia a dia, a gente circular, a gente andar, a gente acompanhar a atividade do trabalhador. É uma coisa que simplesmente assim, não acontece com todos, mas é muito difícil hoje em dia a gente ter um técnico ou uma pessoa que esteja responsável nessa área que está sempre ali. Isso. Aí por isso que muitas vezes a gente tem essa figura de técnico ou de pessoa que está por trás ali, sei lá, em algum setor administrativo, como uma figura muito impositória, né? Digamos assim. Impositiva, coercitiva, que quer mandar, que cobra. Porque nunca tá ali, e aí quando chega, às vezes tenta demais, tenta de uma forma que aquele grupo não é a forma que aquele grupo acha interessante. Tipo, a pessoa chegar lá e dizer, pô, vamos fazer isso. Aí aquele grupo já acha que aquela pessoa tá sendo muito... E quando você se comporta dessa maneira, você foge um pouco do que exige o papel do líder. E aí você fica mais... o que a literatura coloca como um confronto entre o que seria liderança e o que seria um chefe. Então, você se aproxima mais de um cargo de chefia, de controle, de comando, de hierarquia. Algo mais autoritário, sim. Exato. E aí que você está ali para se fazer cumprir ordem. Quando o grupo identifica isso,
isso é nefasto. Porque afasta o líder, a pessoa, daquela equipe que ele está trabalhando. Então, cada vez mais vai afastando e vai colocando ele num lugar de comando, de hierarquia. E olha para ele exatamente como um cargo, como um supervisor, que está ali para mandar, para cobrar. Então, assim, não é o caminho ideal. Né? O ideal é que você assuma uma postura realmente de um líder, que você conquiste a equipe e que você tenha essa legitimidade da equipe, porque quando isso acontece, facilita o seu trabalho. Com certeza. E é muito, querendo ou não, difícil reverter a situação. Então, a gente pode ver até no nosso dia a dia. Quando a gente já cria uma imagem direta de uma pessoa, é muito difícil reverter. E principalmente nessa questão da chefia. Então, quanto mais ele vai se distanciando realmente de uma imagem de uma pessoa que tem empatia, que está ali próximo realmente do trabalhador, é muito difícil reverter isso. E principalmente no cenário que a gente vê, que são trabalhadores que muitas vezes realmente são mais velhos até. A gente vê muito, querendo ou não, a questão do sexo também. Então, homem e mulher tem muito essa distinção, infelizmente, hoje em dia ainda. Ainda tem, infelizmente. Essas assimetrias. E aí, até tua fala me remeteu ao que ela estava no início dizendo. Às vezes é difícil você chegar... vocês, mulheres que vão fazer estágio de segurança do trabalho, homens também, novos, jovens, aí chega num canteiro de obra, por exemplo, na construção civil. Então, tem gente que está ali trabalhando há 20 anos, né? Quem é essa menina, esse menino que acabou de chegar, que vem aqui me dar uma ordem? Então, assim, é muito nesse sentido. Então, aí também, se você chega numa postura coercitiva, impositiva, é mais difícil ainda de ter essa legitimidade, que é essa aceitação. Né? Porque ele vai dizer, eu tenho um know-how, um patrimônio, uma expertise que eu acumulei aqui de 20 anos e ela chegou agora com um mês. Ela chegou agora, tem 4 aninhos que está estudando e já quer... E já quer me dar ordem. Pois é, no ambiente que eu que conheço, que quando é estagiário, então, nem se formou e já está tentando... Já quer dar ordem. Já quer mandar aqui. Para um engenheiro é difícil, imagina para quem está estagiando ou para quem acabou de chegar, né? Tem essas resistências, sim. Sem sombra de dúvida. A senhora chegou a enfrentar esse tipo de resistência? Que eu me lembre agora, não, porque, assim, o papel não é porque eu, embora esteja muito vinculada à área de segurança do trabalho, eu não sou engenheira em segurança do trabalho. Então, assim, sou psicóloga e o caminho que eu cheguei nas organizações foi pelo recursos humanos. E, assim, sempre atuei mais numa postura de mediadora, né? Então, pelo contrário, não tive resistências. Consegui quebrar algumas resistências. Foi um caminho um pouco inverso. Olha, por exemplo, assim que eu cheguei aqui, eu recebi um convite de atuar numa empresa para fazer consultoria, porque tinha muitos conflitos, assim, coisas de gestão, problemas de gestão mesmo, entre os encarregados. A nomenclatura ainda era assim, a herança do taylorismo, encarregado, entre o encarregado e os subordinados. E foi um trabalho assim de 1 ano, de construção, de entender o grupo, de conhecer, de mapear o perfil do grupo, e comecei um trabalho de desenvolvimento de pessoas. E assim, eles relataram para mim que eles boicotavam as máquinas de propósito. Acontece muito. Acontece muito, muito, muito. Na troca de turno, por exemplo, às vezes quando tinha algum problema, um conflito entre a gestão, né, e eles iam lá e quebravam a máquina de propósito. Como uma vingança, uma né? vingança, Nossa. isso, exatamente. Acontece. Dá um muito. custo mais alto à empresa, então Pra dar é forma de prejuízo à castigar empresa. prejuízo, Nossa. entendeu assim? Então, assim, desconstruir isso e fazer entender que a empresa é todo mundo que está ali, que o êxito da empresa é o êxito de todos, assim, que ninguém é inimigo de ninguém. Se foi, aí volta a sua pergunta de desafio. Esse foi um grande desafio, que no final, graças a Deus, foi exitoso, porque A senhora conseguiu lidar ali com a situação. Consegui, graças a entender, Deus. Ajudar eles também a Ajudar, entender isso. que não precisava disso. Isso. Que a conversa, muitas vezes, era só o que faltava, né? Pra que eles pudessem, tipo, quando eles se sentirem, sei lá, acontecer de, isso aqui aconteceu, eu não gostei, então eu vou fazer isso aqui pra prejudicar a empresa. Fazer eles entender que isso também Que prejudica eles eram eles. equipe, que eles trabalhavam juntos e que eles estavam em prol ali, era do mesmo objetivo. Foi mais de 1 ano só trabalhando esse grupo. Nossa, Com dinâmicas de grupos, com entrevistas, dentro de uma perspectiva metodológica qualitativa. Então, né, foi uma intervenção muito interessante, mas que no final deu certo. É bom quando a gente consegue Mas é desafiador. mesmo sendo aos pouquinhos, né? É porque a gente está falando agora também de cultura organizacional.
essas empresas que são mais rígidas, mais conservadoras e que vêm com essa perspectiva de uma liderança que nem isso, nem é liderança, né? Mais autoritária, impositiva, né? Você quebrar isso e aos poucos, e fazendo a organização do trabalho entender que o caminho da liderança mais democrática, mais participativa, chega no resultado que eles querem, que é a produção e o lucro. No fim das contas, o que a empresa quer é isso. Capitalismo. Eles confundem você ser autoritário isso. E ter que conseguir um resultado imediato dessa forma, com você trabalhar e resolver realmente o problema. Né? Essa mudança de mentalidade, ela não é fácil, mas você consegue chegar. Né? E aí, quando a empresa começa a ver que trilhando esse outro caminho, ela chega num resultado, e às vezes num resultado melhor aí ótimo. Aí eles, opa, peraí, então esse negócio aí funciona mesmo. É aqui que eu queria chegar. Isso. E a segurança do trabalho em si, ela está conseguindo crescer muito atualmente e graças a isso. Porque muitos ainda não veem como algo bom, algo que vai ajudar. Porque querendo logo no início, dependendo do contexto, vem com investimento. E são às vezes investimentos muito altos. Então, investimentos em EPIs, em questão administrativas, equipamentos, montar máquinas, um setor, um SESI independente, realmente. Então, ter toda uma organização ali, a CIP, então eles veem algo como realmente um gastos. Só que aí, para quem aceita essa ideia realmente põe em prática direitinho, vê que lá na frente é muito mais benéfico. Quando começa a haver diminuição de custo, de acidente, de afastamento, de absenteísmo, de rotatividade, tudo, porque mexe com toda a estrutura. Aí eles entendem que não é que às custo, vezes, que é investimento. Aquilo é necessário para você ter um retorno. O retorno é muito maior, exatamente. Então, isso é mudança de mentalidade, de cultura. É possível, né? Toda cultura, toda organização, ela é volátil, ela muda, né? Então, você consegue. Não é da noite para o dia, um passinho de formiga, mas acontece. Aos pouquinhos, você consegue entender o grupo e guiar ele para uma solução daquilo, né? Que é um problema que prejudica ambos. E aí, aos pouquinhos, você vai caminhando até chegar ali aonde você quer. Aonde, às vezes talvez não seja nem 100% que você quer, mas o que a empresa que lhe contratou quer. Isso. Porque, infelizmente, a gente às vezes acaba tendo que ceder algumas coisas, então às vezes tem que ir por um caminho. Mas favorecendo assim o trabalhador, estando tudo direitinho com as normas, E sobre essa questão de líder, ela falou sobre CIPA, e isso me lembrou que na CIPA, os trabalhadores, eles elegem um líder. E aí... isso me lembra muito de casos que, por exemplo, onde ou o técnico ou o pessoal de setores administrativos, quando eles têm essa separação, o que faz com que eles tenham essa união de novo com os trabalhadores é justamente esse líder que é eleito pelos trabalhadores, né? Essa CIPA. Isso. Aí, a comunicação entre os trabalhadores, essa questão de os próprios trabalhadores chegarem assim em um ponto de, essa pessoa aqui, esse trabalhador aqui é o que eu acho que melhor representa a gente. Como que a empresa, o líder que é o líder, né, que é determinado pela empresa, trabalhar com esse líder que é determinado, assim, pelos trabalhadores. Como que funciona essa questão? Tanto na CIPA como em qualquer outra liderança formal ou informal dentro da empresa, a CIPA é formal, obviamente, mas as empresas sempre tentam trazer para o lado delas, tá? Então, o líder que foi indicado pelos pares, pelos colegas, que foi eleito, então já está dito ali que é alguém que exerce liderança no grupo, na empresa, porque ele foi escolhido entre os trabalhadores. A empresa também indica, né, cipeiro, mas quando a pessoa que vem legitimada pelo grupo, ou seja, pelos trabalhadores, é algo, o que a empresa vai fazer? Rapidamente tentar trazer ela para perto de si. É o que acontece, por exemplo, quando emerge uma liderança que a gente chama informal. Alguém que não tem nenhum cargo na empresa de chefia, de hierarquia, de comando, de controle, mas é alguém que o grupo legitima como uma liderança. Então, é uma liderança informal, é alguém que, seja num sindicato, seja ali nas agremiações entre eles, nos intervalos, nas refeições, aquela pessoa que você vê que exerce uma força dentro do grupo. Ela tem uma certa postura, né? Uma que acaba de influência. De influência. O que é que a empresa faz? Ela traz para perto de si. A primeira coisa que ela faz é dar um cargo a ele de gestão. Porque aqui. Essa pessoa, quando ela é identificada, quando ela é mapeada, a empresa traz logo para perto de si. Porque não é interessante para ela ter como inimigo. É verdade, porque aí já gera mais um conflito. Isso já gera tensão, isso não é interessante para a empresa. Então, normalmente, elas trazem para perto de si. Quando não é possível, quando não houver diálogo, demite.
Então, assim, por quê? Porque é uma ameaça. Ah. E o líder informal, ele exerce mais poder no grupo do que a liderança formal. Aquele que já foi dito. Porque, na verdade, a liderança formal, a questão é um líder, porque o formal é um cargo da empresa, é um cargo. No setor de supervisão, né, de comando, de chefia. Então, é um cargo. A pessoa que ocupa esse cargo, se ela vai ser um líder ou não, já é outra aí história. é outra história. Depende da postura dela frente ao grupo, o feedback do grupo com essa pessoa e todos os outros processos grupais que são muito importantes também. Motivação, comunicação, empatia, né, capacidade de mediar conflito e não de criar conflito. Né? Uma série de processos, né, grupais que essa pessoa tem que ter. Então, o cargo não necessariamente implica dizer que quem ocupa é líder. Muitas vezes quem ocupa é chefe. Querendo ou não, a gente... É um conceito muito novo, assim, para algumas pessoas, essa diferença entre chefe e líder, né? Isso, Muita gente ainda não sabe muito bem a diferença. Porque na internet isso é muito vulgarizado, digamos assim. Isso. De querer sempre mostrar uma imagem de líder que às vezes não é realmente um líder. É só alguém que foi designado pela... Quando é designado pela organização do trabalho, isso é um posto de trabalho. É um cargo. Agora, você ocupar esse cargo e conseguir exercer uma liderança, seja de que estilo de liderança for, claro que o ideal é a liderança democrática, participativa, né? Que as decisões são tomadas em grupo, tudo é conversado, tudo é dialogado, você não centraliza a tarefa, você, né? Enfim, é o ideal. Ideal, vírgula, ideal em que organização? Porque tem determinados contextos, você falou de construção civil e eu me lembrei agora, né? Estou sugerindo que seja, estou enviesando, sugerindo que seria ideal, mas ideal para que organização de trabalho? Porque se a gente pega contexto muito duro, muito rígido, como a construção civil, às vezes um líder ali, democrático, talvez não funcione muito. Porque aquele enquadre de trabalho, ele exige uma liderança autocrática, que é ainda uma liderança, mas é uma liderança mais assertiva, mais... Que vai realmente ver os interesses de todos e decidir assim. Vai ter mais comando, vai ter mais força, vai ter mais controle, delega as atividades assim com muita altivez, com muita clareza, com muita assertividade. É um estilo de liderança, seria mais centralizador. Mas, então, assim, determinados tipos de organização do trabalho, elas meio que pedem determinados tipos de liderança. Suscitam determinados tipos de liderança. Então, é muito comum, por exemplo, na construção civil, um estilo de liderança mais autocrático. Porque o grupo não sabe lidar, assim... Se você for, tipo, pegando a linguagem deles, bonzinho demais... Eles não vão como uma figura... Não vai funcionar. Não. Falando nessa questão do bonzinho demais, eu lembrei... Mais uma vez de quando eu fui fazer um treinamento num canteiro de obras. E lá a engenheira de segurança do trabalho era uma mulher. E aí tanto ela quanto o Tati falou, olha, tu por ser mulher, tu tem que ter uma postura a mais, então uma forma a mais de falar para que eles não vejam realmente uma imagem assim, boazinha demais e tipo, entre por um vídeo e sai pelo outro. Não reforça estereótipos femininos que a gente sabe que estão aí, arraigados na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Da mulher ser mais sensível, mais frágil. Né, emotiva. Eu acho que eles pensam que, querendo ou não, vai ceder mais, não vai ter tanta força, querendo ou não. E aí, entrando nesse contexto, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre o perfil de um técnico, seja homem ou mulher, mas de um técnico no geral, assim. Que atuaria como líder. Qual o perfil que ele tem que ter, assim, tanto voltado para essa questão da comunicação, tanto verbal, não verbal, e liderança, assim, descrevendo como seria um perfil ideal, assim, para que a gente tenha... De técnico de segurança do trabalho. Em que contexto? No contexto, assim, por exemplo, de um hospital, de uma indústria, que tenha que lidar... As organizações. Que tenha que lidar ali com um grupo de trabalhadores, onde, querendo ou não, nós teremos que estar ensinando eles. Conflito entre eles. No sentido de, qual a melhor postura que... Acho que independente, assim, da área, sempre vai ter um conflito ou outro entre os trabalhadores. Então, qual é a melhor forma que o técnico, a administração, pode chegar e tentar gerir esse conflito? Com a resistência em usar um equipamento, ou com participar de uma prática, o que a gente sabe que é uma resistência muito grande. Principalmente para participar de prática, treinamento. Ninguém quer. Olha... Algumas características, inclusive outros processos grupais, eles quase que não são assim, tem que andar de mãos dadas com o fenômeno da liderança. Por exemplo, a comunicação, né? Que acho que é o mote até da nossa conversa, que é
mais em torno da liderança e da comunicação. Um líder que não tem uma comunicação assertiva, assim, que não tem uma boa oratória, que não consegue se comunicar com altivez, com clareza, com objetividade, entende? Uhum. É difícil, assim, de ter esse feedback do grupo. É o que eu estou chamando de legitimidade, assim, do grupo, entende? Então, assim, primeira característica, comunicação. Segundo, motivação, né? Não diz no senso comum, né, que o exemplo arrasta. No senso comum, as pessoas não gostam dessa frase. O exemplo arrasta, e realmente arrasta. Então, se você é uma pessoa que você não tem motivação para trabalhar, não demonstra entusiasmo, né? Não demonstra esmero, dedicação naquilo que você faz, né? Como você vai persuadir outras pessoas a serem assim? Então, assim, esses processos grupais, eu diria que andam de mãos dadas, sabe? Que é uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação objetiva, clara, direta, tá? Eu acho que é imprescindível para um líder. Assim como também a motivação. Agora, claro que, a depender do grupo que você está inserido, N outros processos e outras características, elas vão vir a somar. Talvez num grupo não seja tão necessário, sei lá, proatividade, mas em outros sim. Então, aí depende muito do contexto que você vai trabalhar, do grupo que você vai trabalhar. É sobre entender com quem você está trabalhando também. Isso, que faz entender as aspirações, entender o engajamento, o perfil, que a gente chama de perfil do grupo. Quando o líder consegue esse entendimento, ter esse feedback do grupo, isso ajuda muito, até a ele se posicionar, como ele vai se posicionar, como ele vai cobrar, né? Eu acho que meio que se moldar, assim, né, o perfil do grupo, mas se moldar de uma forma que a gente também não acabe cedendo demais e esquecendo da nossa posição, querendo ou não. Você vai chegar em empresa para ser objetiva. Você vai entender, quando você entende esse perfil, você faz essa leitura do grupo, você vai entender que você precisa cobrar, que as pessoas não conseguem se autogerir. É verdade. Então, o prazo é até dia 15. E falar assim, não é agressivo, porque tem a diferença entre a altivez, entre a assertividade e a agressividade. Então, é dia 15. Deixar, assim, bem claro. É dia 15, entendeu? Ponto, viu, gente? Pronto. E aí, já em outros grupos, você não precisa de tanta cobrança, de tanto prazo, porque o próprio grupo já tem esse movimento de se autogerir. Então, por isso que a primeira coisa que a gente tem que fazer é mapear que grupo é esse que eu estou trabalhando, quem são essas pessoas, como elas funcionam, né? Que é entender essas motivações de cada um, a forma que cada um trabalha. Quando a gente mapeia isso, já é meio caminho andado, porque aí isso também vai me sinalizar que tipo de postura eu tenho que ter frente a esse grupo. E às vezes até é uma postura individualmente. Porque sim, o ideal é isso. O grupo trabalha como um todo, mas são pessoas individuais ali. Você precisa entender como que cada um ali vai funcionar. A motivação, ela é interna, ela é intrínseca. E o desafio maior é você chegar, de fato, na motivação, que a motivação, de fato, é isso, né? Claro que os elementos externos, eles interferem, né? Eles são passíveis de interferir nas nossas aspirações, nos nossos motivos, nos nossos anseios, nos nossos desejos, né? Que motiva a gente para a ação. Mas o que de fato é motivação é algo que é subjetivo, é da ordem subjetiva, é pessoal. É um líder que consegue chegar nesse nível de mapear individualmente, isso é o mais difícil, é o maior desafio. Mas assim, o ideal é chegar nesse objetivo. Esse é o mais difícil. Aí sim, aí você consegue atender tanto o grupo quanto às particularidades. Aí é um líder, como a gente diz também no senso comum, um líder nato. Não porque é inato, que a liderança, a primeira teoria caiu por terra já há muitos anos, que é a teoria dos traços. A liderança não tem nada de inato, tá? Como tudo na vida, nós somos seres sociais por excelência, é uma construção. Então, a liderança, inclusive, é situacional, contingencial, depende do grupo e das circunstâncias. Um líder hoje, daqui a 1 ano, 2, não necessariamente vai continuar. Então, depende do movimento do grupo. Mas entendem porque eu coloquei líder nato, entre aspas. Aquele que realmente tá na essência dele ser líder, não porque ele nasceu líder, tá? Mas porque ele realmente se tornou... Ele entendeu esse papel. Isso. Ele entendeu o papel que ele quer ter, ele entendeu o papel e o objetivo que o grupo quer ter. Isso. De
é isso, a gente conversa aqui, a gente consegue se entender, e todo mundo tem a mesma visão, então vamos tentar ir. E aí ele, naturalmente, né, levar esse grupo para o caminho. O líder nato, né, ele consegue evoluir tão bem que além de enxergar no coletivo, ele consegue ali pegar no individualzinho de cada um. Isso é o ideal. Quando consegue isso, pode ter certeza que você atingiu de fato e de direito o que é ser um líder. Sim, e nessa individualidade a gente também tem o problema quando a gente entra, por exemplo, como técnico de segurança, quando a gente começa a fazer treinamentos para situações de emergência e crise. Isso. E aí a gente entender as pessoas como elas funcionam, principalmente individualmente, não só o grupo, ajuda a gente a gerir melhor como que elas vão lidar com esse tipo de situação. Então, a melhor forma de se comunicar com as pessoas em situações de crise, de emergência, não em relação à empresa tá passando por uma crise, mas sim de o local tá em crise. A gente tá em um momento muito acidente, muito... A melhor forma de, a gente conseguir se comunicar com esse grupo, de entender esse grupo e fazer eles entender que, pessoal, a gente tá com uma situação muito séria aqui. A gente precisa conversar sobre isso. E como que a gente desenvolve essa conversa com o grupo que a gente vai estar trabalhando. Isso, com clareza, como é que você se aproxima, como que você vai chegar, como que você vai abordar esse grupo. Além da clareza, com empatia. Assim, você chega... Eu sei que não é fácil, principalmente no momento de crise, às vezes as emoções estão a flor da pele, a gente não consegue ter essa calmaria. Nem sempre a gente tem assim, essa calmaria, essa leveza, né? A gente... Principalmente em situações limites. O nome já diz, situação de emergência, de crise. Então, são situações limites. Então, assim, você conseguir manter a calma, o equilíbrio emocional. Então, chegar com leveza, assim, é um desafio e tanto. Nem todo mundo consegue. Realmente, eu acho que é muito difícil. Porque... Então, a gente teria que entender também no grupo quem conseguiria, né? Lidar melhor com esse tipo de situação para ajudar o grupo também. Isso, quem consegue chegar melhor... Para não chegar impondo, para não chegar de forma, de novo, impositiva, coercitiva, para chegar como um parceiro, como alguém que está ali para mediar, um mediador realmente. Né? Mostrar que está havendo um problema e o problema está aqui. Vamos pensar juntos soluções, ideias, né? Montar subgrupos, né? Para propor ideias. Eu sei que a liderança também não está ligada a premiações, a bonificações, mas por que não? Quem trouxer uma solução mais criativa, inovadora e que resolva o problema, ser compensado de alguma forma. De motivar então, tem estratégias organizacionais que funcionam muito mais e engajam muito mais o grupo do que você chegar com a imposição, com ordem. Chegar lá já dizendo... Dizer o que tem que fazer, apontando o problema e já dizer o que eles têm que fazer. De novo, como diz no popular, é caixão e vela preta. Você vai ter mais um afastamento do grupo. Aí, nesse caso, quando o técnico de segurança não consegue dar conta, aí ele vai pedir a parceria e o suporte do RH. Porque aí, no RH, por excelência, né, são pessoas que são formadas e têm competência técnica para lidar também com essa parte comportamental e interpessoal. Né, que, às vezes, o conflito também... Às vezes não, na maioria das vezes diz respeito às pessoas e como elas se relacionam. Não gosto dele, não gosto dela, e isso. Fofoca, e tudo que acontece. Nossa, é a coisa comunicação, o ruído da comunicação, a fofoca, né? Então, a fofoca que acaba criando caos ali. Tensão no grupo, isso. Justamente. Criam logo uns inimizades, e aí dificulta bastante o processo, porque querendo ou não, tem que ter... O trabalho de todo mundo. A coletividade ali para que tudo flua bem, né? E às vezes chega também num grau mais complexo, digamos assim, que é o assédio, né? Você pode chegar nesse nível também de assédio moral, e aí tem que ter intervenção. E quando o setor não dar conta, porque afinal de contas o técnico de segurança ele não tem formação técnica para lidar com, né, relacionamento interpessoal, aí você vai... A empresa, acredito eu, que a essa altura do campeonato, mesmo em Caruaru, já tem um departamento de recursos humanos implantado em funcionamento. O ideal, vamos imaginar que é a situação então, ideal. Então, pedir a intervenção do setor, a ajuda do setor, a parceria do setor para fazer a intermediação, até porque é passível de, né, gerar processo trabalhista, porque assédio moral... É crime. Se sente num lugar que acaba colocando a pessoa em uma situação psicológica muito
carregada, né? Como a gente fala, é um ambiente vulnerável, muito carregado. Isso. Então, assim, a crise, ela pode ser uma crise técnica, a catástrofe, como você falou, pode vir do ponto de vista físico, climatológico, pode vir, né? Mas pode vir, e na maioria das vezes vem do relacionamento interpessoal. É um grande desafio para as empresas. E aí, qual é o papel do líder? Ser um mediador. Jamais criar conflito, gerar conflito. Ele está ali para ser o mediador do conflito. Eu acho que nesse momento exige muito uma questão mental da pessoa em si. Então, equilíbrio emocional. Um equilíbrio emocional, tudinho, realmente voltado assim para essa parte do psicológico. Maturidade, empatia. Que ele tenha realmente uma postura e saiba se comunicar de forma que ele... Ética. Isso. Né? Que ele não acabe tendo influência ali dos próprios pensamentos. Acho que nesse momento ele tem que ser assim, passivo realmente. Ele também não acabe criando divergência com as outras pessoas. Isso. E que ele tem que, aos poucos, entender. Gente, calma aí, vamos acalmar os ânimos. Tem que ter em mente que realmente ele tá ali como mediador, né? Porque, querendo ou não, nós seres humanos temos muito... Gostamos de nos meter, gostamos de, querendo ou não... que a gente gosta sempre de estar tá ali, sempre com a unha no meio, então é interessante que a gente se atente e tenha essa postura de realmente, né, saber o seu lugar e se ter essa postura realmente de tal, principalmente, né? Não só quem está em cargo de gestão, de liderança, mas assim, todos nós como funcionários, né, trabalhadores de uma organização, a gente tem um comprometimento ético com a nossa profissão, com a empresa, com os nossos colegas de trabalho, da gente ter uma conduta ética dentro da empresa, mas nem sempre a gente consegue, porque somos seres humanos e a gente tem fraquezas, e assim, a gente um dia tá com raiva, estressado, e às vezes você não, né? Enfim. Nem sempre conseguimos controlar. Somos humanos, mas nem sempre a gente consegue ter, né, o equilíbrio, a calmaria constante. Isso não é constante, né? Os nossos processos mentais vivem em ebulição, em flutuação. Tá tudo bem, é pra mas isso num cargo de liderança, a exigência desse autocontrole, ela é ainda maior. Porque ele é a referência, ele é o exemplo. Né? Então, e ele é, além de ser exemplo e referência, ele está ali também para mediar. Então, se o líder é aquele que cria conflito e promove o conflito, ele está no lugar errado. É verdade. Então, a empresa também tem que rever isso e, às vezes, substituir, quando for o caso. Porque o líder, quando começa a criar muito problema, ao invés de estar ali na solução do problema, então ele precisa ser também trocado. Substituído, né? Porque ele, querendo ou não, ele está desviando do papel dele, da função ali. E está até trazendo não só prejuízo para o grupo em si, como para a própria empresa. Claro. Que era para melhorar, só piora. Justamente. Aí é sempre assim, conflito, tenta resolver. Ninguém resolve, joga pra não sei quem. E aí fica nessa de joga, ninguém resolve. Aí quando a bomba estoura mesmo, aí que as pessoas começam a pensar, nossa, será que a pessoa que tá liderando a gente é a pessoa que deveria estar nesse papel? Isso. E aí, quando os trabalhadores, os funcionários, o grupo, a equipe, ele começa a identificar esse tipo de coisa no líder de não acho que esse seja o melhor líder. Aí vão lá dar um impeachment nele. Aí, colocar outra pessoa, a empresa colocar outra pessoa nesse lugar é ainda mais difícil, porque o grupo já fica com aquele preconceito, eu imagino. De já ficar com num preconceito do tipo, tivemos uma pessoa como figura de líder, ela não era uma pessoa uma figura ruim, assim. Uma figura ruim, e colocar outra pessoa. Então, já vim com esse preconceito atrelado à pessoa nova. E aí, essa nova pessoa... Essa resistência maior, ela acontece quando a liderança vem de fora, vem do mercado. Porque aí, que é o recrutamento externo, né? Porque aí o grupo entende que não foi reconhecido e valorizado. Só olha, porque de certa forma a gestão, ela é uma promoção. Porque você ascende no cargo e você recebe financeiramente mais, né? Para estar no cargo de supervisão, de comando. Então, no grupo o desejo, né, de que sempre as substituições aconteçam, porque assim, são pessoas que já têm a expertise, já conhecem a empresa, a cultura da empresa, estão ali há algum tempo, né, e almejam crescer. E aí, quando há essa substituição, naturalmente, há uma expectativa do grupo de que a escolha parta deles. E aí, quando a empresa opta pelo recrutamento externo, às vezes gera muito conflito, porque
você como se a empresa não valorizasse o quadro, é verdade. e as pessoas se sentem desprestigiadas, desvalorizadas, enfim. diminui Trouxe uma a pessoa de motivação. fora que não conhece nada da empresa, não conhece nada do grupo, da função, da cultura, e aí não valorizou a gente. Então, assim, isso gera muito problema, muito conflito. Então, a empresa também tem que entender isso. Muitas, assim, estão antenadas com essa movimentação que é natural, né, nos cargos. E, assim, já preparam, naturalmente, assim, sempre tem a história da carta na manga, sabe? Quando um líder fecha seu ciclo, seja por que motivo for, não necessariamente algo emergencial, de crise, uma demissão, assim, inesperada, né? A empresa, normalmente, ela vai preparando. Ela prepara o sucessor. Para colocar outra Às pessoa. vezes já tem até em mente uma pessoa assim, observa. Isso, observa. Exato. Importante a empresa entender também que eles estão trabalhando com pessoas e essas pessoas não vão aceitar aquilo. As pessoas são substituíveis a todo tempo. Principalmente em empresa privada. Sim, com certeza. É tipo assim, pisou um pouquinho fora da linha ou fez não qualquer quer coisa. fazer o que eu quero? Então saia daqui que alguém vai querer. É bem isso. Com certeza. E aí tem que entender que não é só você chegar lá, colocar uma pessoa. Você tem que entender aquele grupo de pessoas para ou determinar uma pessoa ali, naquele grupo, ou para procurar talvez alguém que consiga assumir bem esse papel. Uma pessoa que já tenha um currículo, uma história, talvez. Isso. A competência técnica do cargo, que o cargo exige, você, coordenador, supervisor, de que área? Então, tem que ter competência técnica naquela área e, o mais importante, a competência comportamental. Porque é isso que a liderança exige, uma série de comportamentos, né? Líder não é cargo, né? Líder é, sobretudo, comportamento, é a atitude. Então, se você não tem essas competências comportamentais, você está fadado a ser um gestor, né? Um chefe, assim. É uma forma de comunicação não verbal, né? Você ser competente naquilo sem estar precisando falar isso, de que as pessoas percebem. Mas a competência para cargos de liderança, eu diria até que a competência comportamental, talvez ela ainda seja mais importante do que a própria competência técnica. Porque, afinal de contas, ele não vai estar necessariamente, quando está em cargo de chefia, de coordenação. Ele coordena a equipe. Ele não vai estar na mão da massa executando uma tarefa, entende? Então, ele exige mais dele essa competência comportamental do que técnica propriamente dita. Agora, claro que tem que ter as duas. Até porque o líder naquele setor, a maioria das empresas ascendem, tem plano de carreira e tiram do próprio grupo, né, o gestor que cresce, né? Então, ele conhece já a empresa, conhece o grupo, conhece a função, o cargo, ele foi dali, então, daquele setor, então, tem... Às vezes, quando os trabalhadores escolhem uma pessoa para entrar na CIPA, aí a empresa já fica de olho naquela pessoa para, quem sabe, colocar ela em um cargo mesmo de liderança, né, no local. Já é uma forma de os trabalhadores mostrarem para a empresa como que o grupo já funciona. Quando acontece essa eleição, quando eles colocam alguém naquele lugar. Exato. E não foi fortuitamente. Os pares, os colegas não escolheram aquela pessoa fortuitamente. É igual representante de sala. Quando um aluno é eleito, escolhido representante de sala, não é fortuitamente. Então, existem traços, características, né, que o grupo elegeu porque entende que ele cumpre esse papel. Já ou observou ali, querendo ou não, no dia a dia. Grupo, no dia a dia, exatamente. É aquela pessoa que conhece as características da pessoa. Conversa com todo mundo. Que dificilmente é escolhido um líder que só tem esse grupinho aqui e esse grupinho aqui. Ele tem que se comunicar com todo mundo. Uma pessoa ele representa a turma, é a voz da turma. Ele representa a turma inteira e não subgrupos específicos, né? Ele entende tudo o que está acontecendo na turma. É o porta-voz da turma. E ele não tem só os interesses dele. Então, a mesma coisa na empresa, mais até na empresa, porque é muita coisa que está em jogo, primeiro, seu emprego. Porque o cipeiro tem a estabilidade. Então, os colegas não escolheram fortuitamente. Com certeza não. Se escolheram aquela pessoa é porque realmente ela exerce algum poder ou influência ali dentro do grupo. E aí, claro, o que é que a empresa faz? Abraça. Chama logo para si, porque não é interesse dela ter essa pessoa como persona não grata. Não quer ter aquela vai ser muito ali, interessante como pra aliada. empresa, não. Como aliada, claro. Tem que ter. E
pegando no eixo que ela estava falando muito sobre a questão comportamental das pessoas, eu queria perguntar em relação à linguagem não verbal, assim, a comunicação não verbal. Porque, querendo ou não, não basta saber falar de uma forma clara, objetiva. Mas, querendo ou não, o corpo comunica muito. Isso. Tanto é que mais de 60% assim, da nossa comunicação é uma comunicação não verbal. A gente aprende vendo, né? Então, o corpo fala muito mais, às vezes, até que algumas palavras que a gente fala, não é? No tocante à segurança do trabalho, a comunicação não verbal ela é imprescindível porque lida muito com placa, com sinalização. Mas, para além disso, já que o mote assim, são pessoas, liderança, comunicação interpessoal, né? Que a gente está falando aqui da comunicação mais voltada para a relação interpessoal. Mas, assim, a comunicação não verbal dentro da comunicação interpessoal. Porque uma placa de sinalização não estaciona aqui, é uma comunicação não verbal. Mas vamos... Né? Pensando Entrar assim nisso. entre pessoas. Claro, o tempo todo. A forma como a gente se veste, como a gente senta, como a gente olha. Quando a gente está falando, para onde a gente direciona o olhar. Então, assim, tudo isso a gente se comunica o tempo inteiro. O tom, o timbre de voz, né? Então, assim, o tempo todo a gente está... E mais, como você falou, mais de 60%, 70% da comunicação da gente é não verbal. Então, é importante que a gente também esteja atenta a esses sinais. Porque, às vezes, a gente faz até involuntariamente, a gente não percebe. Mas, principalmente as pessoas, quanto mais empatia, quanto mais atentas as pessoas são, elas percebem todos esses sinais. Né? Então... Sinais que são assim, às vezes são sutis, é difícil de entender, mas se você for... trabalhando, entendendo a pessoa, você consegue fazer essa leitura. Você consegue entender ela, você consegue... diz muito sobre a pessoa. Desvendar a pessoa, né? Mais até do que a verbal, porque às vezes na verbal tem fio, às vezes não, na maioria das vezes, né? Sempre tem filtro, tem eufemismo, tem mentira. Só que no corpo, como é muito... A maioria também é inconsciente, é involuntário, a gente não controla. É verdade. A gente nem percebe às vezes. Isso. Aí ela é mais, assim, crua, é mais verdadeira. Mais quem a gente é. Isso. E aí é também saber entender isso para entender aquilo que a gente quer, do objetivo no geral. A gente trabalha individualmente, a gente tenta trabalhar individualmente, mas pensando no grupo, pensando naquilo tudo. E entender como... Porque muitas vezes, por exemplo, o grupo, ele bota ali, entre o grupo, uma pessoa que para ele vai ser um líder, digamos assim, né? Como a gente já estava falando aqui, que pode acontecer do próprio grupo escolher um líder. E aí, às vezes, por exemplo, em treinamento, quando o técnico, alguém está passando algum treinamento, alguma... ordem ou algum aviso, às vezes o grupo ele olha para ver como o líder tá agindo sobre aquilo, para que daquilo ali que ele tá vendo do líder, o grupo também possa agir da mesma forma. Exato. Às vezes não precisa ser nem verbal, não precisa nem dizer, você capta, né? Você tá lá e você olha assim, olha a reação da pessoa assim, pra ver se tá de acordo. É igual a mãe, né? Quando olha pro filho, que o filho já entende o sinal. Só basta olhar, não precisa você já pronunciar entendeu tudo. uma palavra. Não. Já entendeu tudo. Ela olha assim pra você, vou ficar quietinho aqui. Vou prestar atenção. Isso. O líder tem uma importância muito grande para que a gente consiga chegar, né? Esse papel de liderança, no caso, tem um papel muito importante para que a gente consiga chegar aonde a gente quer, que é conseguir se comunicar com o outro grupo que a gente está tentando adentrar. E uma comunicação que tenha feedback. Exatamente. Porque se o grupo não entende a mensagem, não decodifica... Aí é complicado, fica complicado para todo mundo. Isso. Fazer com que as pessoas realmente... Porque entre escutar e ouvir há um fosso aí, né? Então, que ele realmente compreenda, interprete o que está sendo dito. Porque comunicação não é... E tornar isso uma atitude, pronto. Aí a comunicação foi 100% eficaz. Porque comunicação não é só você ter um monólogo com a outra pessoa. Isso, se não houver feedback, você não se comunicou. Não. Se não houver a interpretação, isso. Eu acho que pega muito essa questão da interpretação. Porque, querendo ou não, muitas pessoas escutam só o que querem. Então, entendem só ali o que convém a elas. Por isso que é importante o feedback. Vocês entenderam? Todo mundo está de acordo que o prazo é dia 15. É possível para todo mundo? Isso é uma comunicação eficaz de feedback. É diferente de chegar e dar uma ordem.
né? Assim, para ver se as pessoas estão atentas, se entenderam, olha, a importância daquele prazo, é nesse sentido, entende? Então, sempre tá pedindo, assim, o feedback do grupo. Vocês entenderam por que o prazo é até o dia 15? É possível? Dia 15 é um prazo possível? É viável para todo mundo? Isso é uma comunicação assertiva. Falando desse negócio do feedback, ela falando, eu imaginei um contexto, por exemplo, de explicar alguma coisa ao trabalhador, e eu lembrei muito da questão da linguagem não verbal, assim, de como o corpo se expressa. Porque às vezes a gente pergunta, entenderam? Aí você olha pro trabalhador e diz fora, que sim. sim. Mas você percebe totalmente na expressão, a forma como tá dizendo que não entendeu. Que não entendeu. Você percebe logo pelo olhar já. Tipo a gente, às vezes até na sala de aula. Depois... E às vezes tem vergonha de falar. Então, entendeu? olhando, observando, conseguindo ficar atento aos sinais. Chegar lá e conversar com a pessoa pessoalmente. Isso. Falei com um grupo, às vezes uma ou outra pessoa no grupo não entendeu. Teve esse comportamento mais, assim, recluso, de não conseguir entender ali, não conseguir adentrar no grupo. E aí você meio que ir lá e, tá tudo certo? Você conseguiu entender? Mas nunca chegar no tipo de, você entendeu o que eu falei? De chegar assim, E essa falta de compreensão foi isolado ou foi geral? Ou de uma boa parte? Uma boa parte já justifica, por si só, repetir tudo de novo. Agora, se é pontual, aí... Esse é um indicado que você depois procura a pessoa individualmente e replica as informações para ela. Mas se houve uma falta de entendimento que não foi localizado, que foi mais geral ou mesmo, né, de uma parcela considerável, replica. E isso é interessante até também para você poder observar se sua metodologia e se a forma como você está se comunicando, se expressando, está sendo eficaz. Porque às vezes você pensa que está usando uma comunicação clara e objetiva e que consegue atingir todo mundo. E não consegue. Mas aí com esse feedback você vê que não. Então é uma forma de você repensar a sua postura e a forma como você está agindo. A gente entendeu, vocês estão entendendo? Tem gente que tem coragem de dizer, não entendi nada. Tem gente às vezes eu tenho. É todo mundo que se expõe. Não entendi. Isso, não repita. A pessoa tá lá, não sei o que, entender. Às vezes o aluno é mais tímido, aí vai com a dúvida pra casa, aí tá ali, aí se despeça da aula. No começo estava até prestando atenção, mas aí depois. Isso, aí você quando tem esse feedback, aí você. Você tem que estar sempre direciona olhando, a fala, isso. Retoma, fala com outras palavras, dá um exemplo. É igual você chegar num canteiro de obra com uma linguagem formal. Você não vai se comunicar, muita gente não vai entender. Então tem que estar dando exemplo. Sim, né? Trazer algo mais dinâmico também. Algo do dia a dia. Do dia a dia, isso. Exemplos, casos. Isso é uma comunicação assertiva, né? Eficaz, porque senão você não consegue. Não consegue sair do problema, né? Isso. Vai dar sempre tendo um problema ali na comunicação. Exemplos mais acessíveis, mais palatáveis, mais fáceis, vídeos simples, frases curtas. Se vai ler algum texto num treinamento, por exemplo, coisas... O mais simples, entende? Porque, inclusive, tem gente ali que talvez não tenha nem o ensino médio. É verdade. A gente tem os mais antigos, que tem o know-how, tem a experiência, a empresa não vai demitir porque não tem segundo grau completo. A gente tem que analisar o contexto em si. Isso. Então, a gente tem que ter realmente esse olhar de empatia e se colocar no lugar do trabalhador. E saber que nem todos estão ali nas mesmas condições, nem todos têm o mesmo grau de escolaridade. E estruturar a fala e a linguagem para o público que está sendo direcionado. Para que o objetivo seja concluído com sucesso. Exatamente. Com certeza, porque as pessoas, a gente não sabe o que está acontecendo com elas no dia a dia. E o dia a dia delas interfere muito em como elas vão entender ou não. Então, às vezes, é aquela pessoa que é super proativa, mas aí em um dia em específico aconteceu alguma coisa muito ruim com ela. Isso. Ela chega na empresa, tem aquela... fica mais fechado, se fecha mais, e as pessoas ficam, fulano não tá mais como era antes, fulano sei o quê, e ninguém tenta entender aquilo. Então também é importante que, assim, não sei se seria importante, mas eu vejo como algo interessante o líder também ser até às vezes um amigo ou um colega ali, de chegar assim e tentar conversar com a pessoa. O que é que tá acontecendo? Tá tudo bem? Você tem uma... você tem sempre uma proatividade tão boa, mas ultimamente o que é que tá acontecendo? E aí vim sempre trabalhando essa comunicação, trabalhando essa confiança. Construindo isso. Com certeza, não há empecilho em você ter uma proximidade com o trabalhador, não necessariamente ser amigo, mas uma proximidade com o trabalhador nesse sentido, né? De novo, é igual a sala de aula, que não deixa de ser uma organização. Ali é uma relação de trabalho, né? Professor-aluno. Recentemente, o professor chamou o meu filho em sala de aula porque ele estava disperso, conversando demais.
Quando terminou a aula, olha, está acontecendo algum problema? Os alunos foram embora, chamou ele em particular. Está acontecendo algum problema? Que eu noto que você é um aluno bom, você está disperso ultimamente. Tarará. Isso é um educador. A diferença entre o conteudista, o professor conteudista, e um educador. Isso A mesma coisa é o papel do líder, a diferença entre o chefe e o líder. Né? Você chama a pessoa em particular, está observando o que está acontecendo, se você está com alguma dificuldade. Então, isso aproxima o Essa grupo, postura a realmente equipe e as pessoas. Aproxima e torna mais fácil, porque, feita a gente comentou já, né, no decorrer da conversa, sobre a questão de ter essa distância entre o líder e o trabalhador ali. Então, quando a gente tem essa postura realmente de mostrar que tem empatia, de tentar entender o que está acontecendo com o trabalhador, além de aproximar mais, faz com que em outros momentos, quando você se comunicar e falar algo, ele consiga absorver mais, ele consiga aceitar de uma forma mais tranquila. E cria o que você acabou de dizer, que é importantíssimo também numa relação de liderança, que é o vínculo de confiança. Pois é. O vínculo de confiança, com certeza. E entrando assim já pro final, digamos assim, de desafio, não só desafio, mas qual é assim a maior questão que a gente tem nessa comunicação? O que, se a gente pudesse chegar aqui, só fazer uma pergunta para a senhora e a senhora respondesse. É isso que você precisa para ter uma comunicação e uma liderança assertiva. O que a senhora... O que seria, o né? que seria? Deixa eu te dizer, é a pedra filosofal. Se eu tivesse essa resposta, eu escreveria livros, eu estaria rica, ganharia muito dinheiro. Mas esse é o grande desafio. É complexo, a gente está falando de pessoas, de processos grupais, que às vezes não vão funcionar da mesma forma em grupos diferentes, muito menos em empresas diferentes. Então, assim, não tem uma resposta. É realmente um processo. Se eu tivesse, eu ia publicar um livro. Então não tem como a gente uma só receita, dizer, isso. Depende do grupo. Isso. Se você trabalhar assim, 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 vai dar certo. Não tem essa resposta. Infelizmente. E comunicação, a gente diz, meu Deus, é um tema tão simples, tão fácil. É o gargalo da maioria das empresas. Eu não conheço uma empresa que não tenha problema de comunicação. E uma frasinha que é muito comum é que comunicação é a chave de tudo. Então, assim, é algo muito importante realmente que nem sempre tem uma atenção devida, assim. Nem sempre as pessoas se importam, E nem sempre a pessoa em si se importa em saber realmente como se comunicar. Isso. É muita questão individual, muito individualismo, então não olha para o outro. Então, que ele tem que, né, chegar ao outro. Então, mudar um pouco, querendo ou não. Então, a gente tem que ser flexível realmente para conseguir atingir o público, né? Para conseguir atingir o objetivo, né? Que é fazer um ambiente ser mais tranquilo, não ser difícil de lidar, ser um ambiente leve, um ambiente saudável. Não ser um ambiente carregado. Ao contrário, que as pessoas usam, né? Essa expressão, não ser um ambiente tóxico, pesado. Tóxico, é a palavra. Exato, exatamente. Então, acho que a nossa conversa aqui a gente passou por vários setores até, sobre comunicação, sobre liderança, sobre até a sua postura, né? De que você tem que ter uma postura mesmo, de estar ali, de ser proativo, de ser uma pessoa que tenta entender. E não existir um perfil, você não nasce com isso, mas você consegue construir esse perfil, desenvolver esse perfil. Exatamente. Então, assim, hoje acho que a conversa foi extremamente produtiva. Já anotei um monte de coisa aqui. E um tema muito bom e importante, feito eu já falei, que é algo que serve não só para o âmbito da segurança do trabalho, mas para qualquer contexto, seja familiar, em outras áreas de trabalho, né, que vocês queiram seguir assim, o pessoal que está em casa queira seguir. Então, né, algo que é bastante importante. Falar sobre comunicação é falar sobre como você consegue lidar com tudo que está acontecendo ao seu redor. Pessoas que se relacionam. Às vezes você precisa de comunicação até para se entender. Para você entender o que está acontecendo consigo mesmo. A comunicação é um dos elementos que nos conectam, né? É verdade. Afinal de contas. É uma coisa que gente. Criando a nossa... Foi muito bom. É verdade. Agradeço mais uma vez. Deixar nosso agradecimento também. Nosso agradecimento. Disponível para outras conversas, outros temas. Que bom. Então, um prazer. Já vamos deixar o convite para quem sabe uma próxima próximo tema. Parabéns pelo projeto de vocês. Muito obrigada. Foi um prazer essa conversa. Realmente, assim, um momento muito enriquecedor. Né, que vai agregar bastante coisas, não só pra gente, como também pro pessoal em casa. Pôde vir, né, fazer parte do primeiro episódio dessa temporada. Tirou um tempinho, tá vendo? A gente tava bem nervosa pra fazer essa conversa. É a primeira vez que a gente tá conversando, se comunicando. Primeira convidada. E aí, vim falar sobre comunicação em si. Estando nervosa,
pra se comunicar, Uma deixa já, como psicóloga e como, né, em relação a gente aí, ó. Já pode fazer uma análise. Nunca diga que está nervosa. Por exemplo, eu não senti e não percebi esse nervosismo da sua parte. Então, num momento de capacitação, de treinamento ou de entrevista, uma situação que você esteja facilitando, se comunicando, né, no momento exercendo a oratória, nunca fale isso. Porque nem sempre o grupo tem esse feedback, então não precisa ser dito. Sinta, tente controlar, mas não diga. Aí já as pessoas nem percebem, Muito obrigada, professora. Muito obrigada mais uma vez. A gente quer agradecer também, né, a todo mundo que assistiu o episódio de hoje com a doutora, podemos doutora chamar assim? Aline, Doutora claro, Aline podemos Brandão. não, devemos. Professora Aline, tá vendo? Professora, doutora Aline São Brandão. muitos títulos, gente, muitas coisas, não é? Muito obrigada pelo episódio, né, por você que está acompanhando esse episódio de hoje. Espero que a gente possa se ver no próximo episódio. E estamos finalizando só o primeiro da nossa segunda temporada 2025 do PodSeg. Tem muito mais aí pelo ano, tá certo? Então estaremos juntinhos aí no decorrer do ano. Esperamos que vocês estejam sempre presentes por aqui, que ainda vem muita conversa boa, gostosa e produtiva por aí. Um beijão e até o próximo. Tchauzinho.